Pronto aí, pessoal. Em silêncio, para ver, prestar atenção aqui. Na hora de hoje vamos falar sobre um filósofo contemporâneo, ideólogo do fascismo. Vocês sabem o que é fascismo? O que é fascismo, João Pedro? A dos peitos. Nazismo. Inspirou o nazismo. O nazismo vem de uma expressão alemã, de um partido nacional socialista, né? O nazismo, nacionalismo, os is ali é de socialismo. O fascismo Fica à vontade. fascismo é uma ideologia política, filosófica, desenvolvida pelo Gentili e adotada por quem? Mussolini, Benito Mussolini, que governou a Itália ali no contexto do entre guerras, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Fascismo vem do italiano fazio, que quer dizer feixe. O que significa essa ideia de feixe? Todo mundo junto. Quem que vai fechar tudo? O feixe é um conjunto, né? Pensa num pauzinho, sozinho é fácil quebrar. É né? verdade. Agora junta um monte de pauzinho. Eu não consigo quebrar, você É muito consegue? mais difícil de quebrar, né? Fica muito Você mais consegue, difícil. você consegue quebrar o pauzinho, os pauzinhos juntos? Cala a boca, pá. Eu tô perguntando, moço. É uma dúvida. Por que na China Depois que se fala, eles têm uma das populações mais populosas, ou uma das populações mais populosas do mundo, os contingentes populacionais mais grandiosos do mundo? Uma quantidade de habitantes do planeta na China. Sabe não? Sabe isso? Sabe não? Aí, não. Sabe? China e Índia são os dois países mais populosos do mundo. A Índia parece que passou a China recentemente. A Índia é o A país Índia passou. mais negro do mundo. Mas a China é um dos mais populosos. Dizem que a China é um dos mais populosos do mundo porque lá eles comem com os pauzinhos, né? Isso é verdade. Por quê? Na Índia eles comem as gororoba indiana. Aquilo ali é um estimulante Eu também. significativo. É um melhor que viária, né? Mas, já viram aqueles vídeos de gororoba indiana? Os caras comem pela pavão. Vai Vai ser como que você morre 3 dias. Então, feixe quer dizer justamente isso. A união faz a força. Então, o Giovanni Gentili ele defendia a unidade italiana para que assim a Itália voltasse a ser forte novamente. É um movimento muito mais que conservador, ele é reacionário. Ele acreditava que a Itália poderia voltar nos tempos glóriosos ou gloriosos lá do Império Romano, lá do mundo antigo. Então, olha essa crença. E ele vai desenvolver uma filosofia do Estado, onde o Estado vai ser o motor de todas as coisas. Então, o indivíduo não é nada, ele vai ser um crítico do liberalismo e do individualismo moderno, porque o indivíduo sozinho não faz nada, inclusive o indivíduo sozinho sequer se tornaria um indivíduo, porque é a sociedade que faz o indivíduo. Ele nasce um casal, a partir da sociedade ele aprende uma língua, ele aprende uma cultura, ele se desenvolve enquanto ser humano, é graças à sociedade. Então não existe indivíduo sem a sociedade, sem o todo, e é o Estado quem educa a sociedade e a forma, e a pode torná-la grande, grandiosa ou pequena, né? Na perspectiva do Giovanni Gentili. Então essa é a concepção fascista do Estado, né? O Estado ele abarca tudo, é tudo pelo Estado, é tudo para o Estado. E esse Estado vai ser o responsável por tornar a nação grandiosa novamente. Essas ideias inspiraram o Benito Mussolini e depois inspiraram também o Hitler na Alemanha, né? Então, o fascismo de Giovanni Gentili vai buscar inspiração lá no mundo antigo, no Império Romano, né? O Império Romano que durou de 27 a.C. a 477 d.C., em 476 a queda do Império Romano, né? O Império Romano rapidamente se espalha pela Europa, né? Pela África e depois pela Ásia, se tornando aí o maior império do mundo antigo. E era essa ideia que eles queriam resgatar. O Estado italiano ser responsável por transformar a Itália em algo tão grande quanto o Império Romano no mundo antigo. Aqui o Império Romano era a maior potência mundial. A Itália, agora no início do século XX, não era nem a maior potência da Europa, né? Perdia para a Inglaterra, para a França, tinha perdido o protagonismo também dos Estados Unidos, que era da América.
estava ali num contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Itália ela estava com a Tríplice Aliança, ela estava do lado da Alemanha, depois, no meio da guerra, ela muda de lado, vai para o Tríplice Entente, do lado da Inglaterra. A Inglaterra e a França tinham prometido territórios, colônias para a Itália. Ao fim da Primeira Guerra, essas colônias não são concedidas. Então a Itália saiu fodida e lascada da Primeira Guerra Mundial, tão fodida quanto a Alemanha, que foi a maior derrotada da Primeira Guerra. Então, aí ele vem com essa ideia de tornar a Itália grande novamente, como na época do Império Romano. Essas ideias também do Giovanni Gentili vão se inspirar muito no Hegel, filósofo alemão do século XIX, e seu idealismo. E é aí que o Giovanni Gentili vai defender o seu idealismo atualista. Aí o idealismo vai dizer o seguinte: nós não conhecemos a realidade como a realidade é, nós só conhecemos a ideia que a gente faz da realidade. Na verdade, a própria palavra a realidade não passa de uma ideia. Então tudo é ideia por idealismo. Nós não conhecemos a realidade. Na verdade, o que nós chamamos de realidade é uma ideia. E é o idealismo atualista por quê? Porque essas ideias elas estão constantemente sendo atualizadas. A nossa visão sobre Hitler e Mussolini hoje é uma ideia atualizada, mas na época, italianos e alemães acreditavam piamente nessas ideias e apoiaram amplamente os seus governantes. Hoje são críticos, mas naquela época, na atualidade, naquele momento histórico, as ideias em relação àquele contexto histórico eram de que aquilo de fato levaria essas nações a se tornarem o que elas haviam sido outrora. O fascismo apelando para o Império Romano, o Hitler apelando para o Sacro Império Romano Germânico. Foi o tempo áureo ali dos germânicos, né, dos alemães. Então o Hegel desenvolveu sua filosofia ali no século XIX, de 1770 a 1881, de unidade, né, de idealismo absoluto, mais tarde usada pelo Gentili para poder defender o Estado que inclui tudo. O Estado é essa ideia atualizada que inclui tudo e que pode levar a resgatar aquelas ideias outrora de uma Itália grande como na época do Império Romano. Em 1943 e 45, as forças aliadas invadiram a Itália ao final da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Brasil vai participar dessa invasão aqui. O Brasil vai mandar uma força expedicionária para a Itália, para os pracinhos brasileiros, lá na Itália, no Monte Castelo, algumas batalhas ali memoráveis dos nossos, hoje chamados pracinhos. Não sei se ainda tem essa galera viva ainda, né? Mas o Brasil participa disso aqui. E o regime fascista se rendeu, o Mussolini acabou depois morrendo, sendo executado. De 1940 a 1960, movimentos neofascistas se tornam cada vez mais populares na América Latina. Não só na década de 40 e 60, mas atualmente também. Os movimentos neofascistas e neonazistas, que inclusive apoiaram o Bolsonaro, né? Recentemente, nos anos 2000, há até um monitoramento das polícias e essa galera maluca aí, elas são apoiadoras dessa nova direita, dessa nova direita global, né? A partir de 1960, filosofias neofascistas são incorporadas aí a movimentos nacionalistas. E tem uma galera que defende isso. O próprio Bolsonaro tem várias falas dele onde ele exalta Mussolini e Hitler como dois grandes líderes militares. Né? Dois grandes líderes militares. Não como ele tenta paquear, mas na verdade, muitas das ideias do Bolsonaro é muito similar ao que acreditava o Gentili, ao que acreditava o Mussolini e o Hitler. Essa possibilidade de você se tornar grande através de um Estado forte, um Estado bélico, um Estado que usa a força, né? Porque são militares, né? O Bolsonaro é um militar também. Então ele vai defender essa unidade pelo coletivismo, ou seja, a união faz a força. Ele visitou a exposição da Revolução Fascista em Milão, né, em 1932. O evento aí de vasta e impressionante propaganda foi desenvolvido por artistas intelectuais italianos. Então rolou um amplo apoio na época da população, incluindo o Gentili, que era filósofo desse movimento, para anunciar essa nova época. E aí temos a emergência desse Estado fascista, que inspira Hitler depois. Então, a lei e a vontade de nação tem prioridade sobre a vontade individual. Aqui ele vai criticar o individualismo liberal. Todos os valores humanos e espirituais estão dentro do Estado. É o Estado que promove esses valores, porque é o Estado responsável pela educação. E é na educação que você transmite esses valores, os valores espirituais, os valores morais, aqueles valores que são importantes para a sociedade.
Então toda ação individual serve para preservar e expandir o Estado e a sociedade, né? Não existe indivíduo sem sociedade. Todo indivíduo é obra de uma sociedade que o produz, que o educa, que transmite a sua cultura. Então o indivíduo não se tornaria indivíduo sem a presença de outros, né? Se um bebê for abandonado, ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai aprender a falar. Se um cachorro, um lobo, amamentar esse bebê, mesmo assim ele não vai conseguir se tornar humano. Porque para se tornar humano ele tem que desenvolver raciocínio, pensamento, ele tem que ter linguagem. Então se ele não desenvolve a linguagem, ele vai pensar em quê? Ele é um lobo. Ele não vai pensar, né? Porque a gente pensa através de palavras. Caraca, ele é um Rômulo. Se você não recebe um vocabulário para você pensar, você não pensa. Então, isso é o chamado idealismo atualista, né? São as ideias que vão se atualizando à medida que o tempo passa. Ele vai rejeitar o liberalismo e o individualismo, porque para ele não tem que ter essa liberdade e o indivíduo é inferior à coletividade. Vai defender um Estado ético. Não é um ético aí de princípios de bem, né? Mas para ele acreditava que isso era um bem. Esse Estado totalitário, esse Estado fascista era um bem, porque isso poderia transformar a Itália numa grande nação novamente, como outrora havia sido, né? Então, o Estado totalitário, ele defendia o corporativismo, então ele era contra tanto o liberalismo quanto o socialismo. O liberalismo defendia a perspectiva da burguesia, os ideais burgueses de livre mercado. Então ele não queria o livre mercado, ele queria proteger as empresas e as atividades econômicas italianas diante dos estrangeiros. Então ele não ia deixar a livre concorrência acontecer na Itália. Por quê? Porque a livre concorrência poderia matar as empresas italianas. Inclusive tem algumas empresas italianas que hoje só têm sucesso mundial graças a esse contexto histórico, como a Fiat, a Ferrari. São duas empresas que foram protegidas. Não, o Alex é suíço, né? A Alemanha também teve a Volkswagen. Ó, o Fusca. Foi no período ali de proteção também, o protecionismo. Não é livre mercado, vamos proteger as empresas nacionais. Graças a isso que essas empresas são grandiosas. Aí o Brasil produzia carro na década de 80. Gurgel, carro, na época ruim, mas todo carro no começo é ruim. A Coreia não produzia carro nenhum na década de 80. O Brasil não protegeu a sua indústria de automóveis, a Gurgel quebrou. A Coreia começou a produzir os seus carros, hoje tem a Hyundai. É a Gurgel da Coreia. E é o tempo que vai permitindo com que você aprenda e desenvolva a tecnologia. Se o Brasil tivesse permanecido, protegendo as suas empresas nacionais, em vez de abrir para o chamado neoliberalismo, nós poderíamos ter hoje empresas de carro multinacionais competindo, né, internacionalmente. A Coreia nem produzia carro ainda. Ela começa a produz carros ruins, mas com o tempo vai se melhorando. A própria China também, ela começa copiando coisas ruins, agora coisa boa. A Xiaomi está produzindo carros com uma tecnologia avançadíssima. Tem a BYD que já está no mercado brasileiro. Também, né, os carros. E é mais em conta que os carros da Citroën, que é os modelos. Então o corporativismo é isso, é proteger as suas empresas e mediar. O Estado vai ser o mediador da relação entre o patrão e o funcionário. O Getúlio Vargas se inspirava muito nessas ideias aqui para poder elaborar a legislação trabalhista, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas brasileiras, né? Então o papel da educação é fundamental, quem dá a educação é o Estado. E aí ele acredita no fascismo como uma revolução espiritual que ia permitir para a Itália se transformar grandiosa novamente. Beleza? Beleza. Esse aqui é o pensamento Giovanni Gentili, esse filósofo aí do fascismo italiano que inspirou Mussolini. Inclusive ele se tornou ministro da educação do Mussolini depois.